Muito bem-vindos à aula de Biologia da USP, FUVEST 2010. Então, a entrada da USP para a USP através da FUVEST, Fundação de Vestibular, para o vestibular. E questões interdisciplinares de 2, 3, 5 e 9. As questões vão de 51 a 60 do vestibular, então, 2010. Muito bem, queridos. Muito bem a todos. Na primeira questão, 51, que livro interessante, Blanc. É um livro que prende o leitor. O cara já fechou o livro, né? Os animais que consomem as folhas de um livro alimentam-se da celulose contida no papel. Em uma planta, a celulose é encontrada em uma planta na parede celular, né? Então, em todos os órgãos vegetais, o revestimento celular é formado por uma parede constituída por celulose. Então, uma célula vegetal, ela se conforma desta maneira, né? Essa região aqui é a parede celular, celulose. E aí você tem a célula lá dentro, né? Um núcleo, etc, etc. Então, do lado de fora você tem uma parede. Essa célula tem uma parede celular, com celulose. Ok? Então, é em todos os órgãos, como componente da parede celular. Letra B de bola. Resposta desse exercício. Muito simples. A questão 52. Conhecimento sobre a origem da variabilidade entre os indivíduos. Sobre os mecanismos de herança dessa variabilidade, é uma questão de genética, de evolução, na verdade, né? Questão de evolução. Dessa variabilidade e sobre o comportamento dos genes, nas populações foi incorporado a teoria da evolução biológica, de seleção natural, de Charles Darwin. Diante disso, considera-se as seguintes afirmativas. A. Seleção natural leva ao aumento da frequência populacional das mutações vantajosas num dado ambiente. Caso o ambiente mude, essas mesmas mutações podem tornar seus portadores menos adaptados e assim diminuir a frequência. Verdadeiro. A seleção natural é um processo que direciona a adaptação dos indivíduos ao ambiente, atuando sobre a variabilidade populacional. Então, é a teoria do funil, né? Você tem aqui a variabilidade, pensa como um funil, pode ser? E você tem aqui diversos tipos genéticos. Vou colocar aqui vários tipos, né? Certo? Você tem aqui azul, você tem branco, vamos dizer flores, vai. Ou a cor do animal. Aí, você tem aqui a seleção natural, que funciona como se fosse uma peneira, que vai selecionar a natureza. Seleção natural vai selecionar, por exemplo, só os azuis. Então, quem que perdeu aqui? Esses outros aqui, em detrimento a eles, só os azuis vão ficar. Isso seria, então, um exemplo de seleção natural. Falta de água, calor extremo, condições químicas da água, predadores, etc. E 3. A mutação é a causa primária da variabilidade. Verdadeiro. Quando o DNA muda, cria-se novas alterações no DNA, por exemplo. Né? A se liga com T, sei lá, uma sequência A, T, C, G. E aí você tem uma mudança. A, T, G e C. Vamos ver. Aqui é uma mutação genética ocorrendo, então, mudança, né? Mutação vem do termo que quer dizer mudança nos genes, mutação genética.
é a causa primária de variabilidade entre os indivíduos, dando origem a material genético novo e ocorrendo sem objetivo adaptativo. É verdade. Isso ocorre aleatoriamente, mas deve ter pressões seletivas que podem favorecer tal ou aquela mutação. Está correto o que se afirma em A. Todas estão corretas, letra A. Na 53, meus queridos e minhas queridas, a gente vai ter mais um trecho aqui importante. Um determinado animal adulto é desprovido de crânio e apêndices articulares. Apresenta corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode pertencer ao grupo dos... Está dizendo que é desprovido de crânio, tem apêndices articulares, apresenta corpo alongado. Bom, réptil não é. A gente vai ter aqui uma ideia. É um corpo alongado, né? Tem apêndices articulados. Apresenta corpo alongado e cilíndrico. Apêndices articulares. Então ele consegue se locomover, ele se mexe, né? Então é um corpo cilíndrico, uma minhoca, por exemplo. Né? Você tem então letra D. Os anelídeos possuem corpo cilíndrico e alongado. Eles não apresentam apêndices articulares. Então aqui está dizendo que não tem apêndices articulares. É desprovido de crânio e apêndices articulares. É só um corpo cilíndrico. Tá? Letra D. Então resposta D de dado. É um animal então cilíndrico. Não é réptil. Plateuminto também não. Molusco também não. E nem artrópodes, porque tem apêndices articulados. Não é molusco, que é um corpo achatado. Aqui está dizendo que é cilíndrico. Ó. Então são os vermes. Os vermes nematóides. Como a lombriga. E os anelídeos, seres que têm, então, anéis. Um exemplo principal, minhoca. Letra D. Na 54, vamos ler essa questão. Há uma impressionante continuidade entre os seres vivos. Talvez o exemplo mais marcante seja o da conservação do código genético. Em praticamente todos os seres vivos, um código genético de tal maneira, né? Então a gente tem, talvez o exemplo mais marcante seja a conservação do código genético. Praticamente todos os seres vivos, um código genético de tal maneira universal é evidência de que todos os seres vivos são aparentados e herdaram os mecanismos de leitura do RNA de um ancestral comum. Morgante Mayer, Darwin e a Biologia, o biólogo, 10/12/20, 2009. O termo código genético refere-se... Vamos lá. O que se refere o termo código genético? Bom, inicialmente você tem na produção, na saída do RNA do núcleo, você tem então a formação. Então dentro do núcleo celular tem os cromossomos, que no período de transcrição formam o RNA mensageiro. Existem, parecido com Dunkin' Donuts, estruturinhas chamadas riboéramos, não, ribossomos, que captam esse RNA mensageiro e leem suas trincas de 3 em 3 bases. Sei lá. E formam então aminoácidos decorrentes dessas leituras. Cada 3 aminoácidos, cada 3 bases, são chamados códons, vão formar um aminoácido correspondente que vai ser trazido pelo RNA, um aminoácido, que é um RNA transportador, que vai formar então um conjunto de proteínas chamadas
conjunto de aminoácidos que vão formar as proteínas, tá? Bom, você tem que lembrar que o ribossomo é uma maquininha que vai montando esses aminoácidos em sequência, formando então. Existe também o anticódon, que é o inverso do códon, chamado anticódon. E essa leitura, significando então uma trinca, nossa, minha letra é horrível aqui, né? Peraí. Então, uma trinca de aminoácidos, uma trinca de bases nitrogenadas, 1, 2, 3, vai codificar um aminoácido específico. O código é isso. Cada base tem do seu conjunto de aminoácidos correspondentes. Então, conjunto de trincas de bases nitrogenadas, cada trinca correspondendo a um aminoácido. É exatamente isso que eu falei. Resposta letra A. Então, uma trinca de bases do RNA correspondendo a um aminoácido específico. Ok? Letra A. Na 55, meus queridos e minhas queridas. Bom, essa parte é muito interessante, porque você deve pensar, então, que existe, então, um conjunto de trincas, tá? Que vão, então, estar ligado a um aminoácido correspondente. Vamos pensar assim, tá? Então, sempre 3 bases do RNA mensageiro vão codificar um aminoácido. 3 para 1. Tá bom? Maravilha. Uma pessoa ao encontrar uma semente pode afirmar, com certeza, que dentro dela há um embrião de uma planta. Encontrar uma semente, há um embrião de uma planta, a qual, na fase adulta, então, se tem sementes, e a gente está falando, a pessoa encontrar uma semente pode afirmar que dentro dela há um embrião de uma planta, a qual, na fase adulta, forma sementes, vamos ver aqui, tem tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada. Por quê? Eu vou partir do princípio que existem 4 tipos básicos de vegetais. As briófitas, as pteridófitas, que são as samambaias e tudo mais. As briófitas são os musgos. As algas verdes, então, são os precursores, os ancestrais. Os gimnospermas, gimnospermas. E aí, por último, as angiospermas. Lembrando que as plantas que têm sementes, plantas com sementes, são as gimnospermas, e angiospermas. Elas são traqueófitas, ou seja, têm vasos condutores a partir então das pteridófitas. Todas as outras plantas têm então vasos condutores. Mas com sementes, somente gimnospermas e angiospermas. Então a resposta correta é letra E. Tem tecidos especializados para a condução de água e seiva elaborada. Então letra E de Eberhardt. Aí a questão número 55. Tá bom? A gente vai encerrar esse pequeno bloco. A gente começou na 51, paramos nas 55, para eu tomar uma água e a gente continuar na próxima aula. Então tá aí, biologia. Grande abraço para vocês, espero ter ajudado. Tudo de bom, até já.
Até a próxima aula.